Vou começar a aula, então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode abrir o microfone e perguntar, viu? Porque como eu fico lá, no outro eu não vejo aqui vocês falarem no chat. Já vou antecipando aqui que minha conexão hoje está horrível e provavelmente eu caio algumas vezes aqui, mas eu volto. Então, a gente vai começar hoje a falar sobre as funções básicas. Acho que primeiro é importante a gente entender, assim como eu falei na aula gravada, já que vocês estiveram na terça-feira, é, a fórmula e a função, ela tem algumas diferenças, né? Como eu tinha falado para vocês na aula gravada, a fórmula, o que, que seria a fórmula? A fórmula seria você fazer alguma coisa com os operadores matemáticos básicos, né? Digamos que eu fosse fazer alguma coisa no sentido tipo de 10 mais 20. O que eu usei? Eu usei somente o operador matemático básico aqui de soma. Então, isso seria uma fórmula, que é uma coisa já pré-definida, bem simples, né? Agora, o que seria uma função? Uma função já é uma coisa um pouquinho mais trabalhada, um pouquinho mais complicada. Uma função, ela seria vários passos, seria como se fosse um nome que você daria para alguma coisa que já tem pré-definido passos dentro dele, né? Então, digamos que a gente fosse fazer uma função de soma. Vou começar aqui a fazer uma função de soma. Essa daqui é a tabela básica de controle financeiro que a gente já vem fazendo nas outras aulas, tá? Eu só dei uma ajustada nela, botei algumas outras coisas para a gente poder trabalhar em cima dela. Então, a gente pode fazer assim, ó, esse saldo final. O que seria esse saldo final? Eu vou fazer uma função aqui dentro desse saldo final, para vocês verem uma função bem básica, fazendo uso de fórmulas, não fazendo uso da função. Vou fazer um uso de fórmula, para vocês verem. Ó, aqui. Como é que a gente pode fazer esse uso de fórmula? Eu vou fazer aqui, ó, esse saldo aqui, saldo final. Eu vou fazer esse daqui menos aqui, ó. Peraí. Que eu vou fazer um total aqui. Peraí que eu vou fazer um total aqui. Total, vou fazer um outro aqui. Deixa eu só para a gente utilizar aqui essa parte aqui de baixo. Está aqui toda a parte que vocês já aprenderam. Fazer a esquerda. Pronto. Vou botar uma linha aqui para a gente poder fazer. Ó, aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer uma bem simplesinha. Vou fazer esse aqui, os gastos. Não fazer o contrário. Fazer os ganhos menos os gastos. Então, aqui, deixa eu só botar aqui a esquerda. Então, vou só colocar aqui. Vou Então, o que, que acontece? Esse daqui, eu já vou fazer
eu fiz aqui uma formulinha. Botei a célula, botei o menos, botei só o operador menos, botei aqui. Por quê? Como eu expliquei, e esse daqui vai valer tanto quanto você for usar uma função, usar uma fórmula, porque como eu expliquei, o menos, fórmulas para a gente fazer. Acho que eu saí aqui, vou coisar de novo. Gente, voltou. Voltou aqui. Voltou. Então, como eu expliquei para vocês na aula gravada, o programinha, se você colocar em português várias fórmulas, principalmente as fórmulas básicas, se você colocar em português, tipo soma, quando você fizer lá, deixa eu botar aqui dentro o que vai ser aqui dentro dessa soma. Isso aqui vai ser os gastos, né? Então, no caso, vai ser a saída. Então, vamos pegar lá todas as saídas do mês. Ó. Todas as saídas do mês. Ó, você viu que aqui, tudo que eu coloquei em destaque aqui, ele pegou aqui, ó, e botou do D3, 2 pontos D22. O que seria esses 2 pontos? Esses 2 pontos seria mais ou menos um até. Então, seria do D3 até o D22, né? Então, você pode colocar não só um parâmetro, como a gente pode colocar vários parâmetros aqui dentro. Mas como que a gente coloca outros parâmetros? Ou seja, outras, tipo, algumas informações que precisam fora essas células. Então, você utilizaria o ponto e vírgula, tá? Então, mas nesse caso aqui, a gente precisa só dos 2 pontos. Então, vocês viram aqui que eu coloquei soma em português, eu vou dar enter aqui, ó, para vocês verem. Quando eu voltar aqui para a fórmula, ó, ele automaticamente, ele traduziu aqui, ó, colocou para o inglês na fórmula, na funçãozinha básica dele, né? Que é a função pré-determinada dele. Então, esse daqui seria a soma. Eu vou fazer dessa mesma... Ai, isso aqui. Deixa eu dar enter, senão ele não sai. Pronto. Eu vou fazer dessa mesma forma aqui embaixo nos ganhos. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui. Vou colocar a soma de novo, ó. Tá vendo? Eu acho que essa é uma função... Eu vou até fazer diferente.
todos os valores que tem aqui. A gente poderia vir aqui, botar aqui, ó, no primeiro aqui, ele já faria, ó, tá vendo que ele tem aqui os principais aqui, que foi que eu expliquei para vocês na aula gravada. Ela já tem fácil aqui, então você não precisa nem digitar, ó, ganho. Você não precisa nem digitar aqui. Se você colocar aqui, ele já vai abrir automaticamente, ó. Essas aqui, quando você abre essa parte de funções, ó, essa parte aqui, essa parte aqui, quando você abre ela de funções, ela já vem com os primeiros aqui, com as funções principais, que eu até expliquei para vocês. Que eu expliquei durante a aula Priscila? Peraí. Não tá apresentando, viu? Que tu tá, se tu estiver mostrando alguma coisa. Saiu, tô mostrando. Voltou? Voltou. Sim. Aqui, ó, essa parte aqui que eu estava mostrando aqui para vocês que saiu, essa parte aqui, ela é funções, ó, ela já tem algumas funções aqui de fácil acesso. Então, eu expliquei um pouco para vocês sobre essas funções na aula gravada. Quem quiser ver mais a fundo, algumas delas a gente não vai ver aqui hoje. Mas essas daqui, ó, são a função de soma. Aqui, ó, tem uma função de contagem. Eu expliquei, tem várias funções de contagem. Essa daqui é a função mais simples. Eu acho que eu até vou fazer alguma coisa daqui a pouco com ela para mostrar para vocês. Função de máximo, função de mínimo, isso daqui é legal, vou ver se eu faço alguma coisa para vocês daqui a pouco. Então, vamos fazer nossa tabela que a gente vai ver. E aqui, a gente tem várias opções de funções, ó. Digamos que você precisa de alguma coisa bem específica, que você não saiba direito como você faz. Você pode vir aqui, ela tem separado por categorias, ó. Analisador, banco de dados, consulta, data, tem algumas próprias do Google aqui, ó. Tem algumas funções matemáticas para quem precisa aqui, que inclusive as contagens, as funções de contagem, elas são dentro delas, vocês podem ver que as funções de contagem estão aqui, ó. Funções de contagem. Quando você passa o mouse em cima da função, ela vai explicar para você o que essa função faz. Então, ela está bem fácil de achar, você vai nas categorias que você precisa, passa o mouse em cima, ó, contagem de um ângulo, isso daqui são funções matemáticas. Tem os operadores, que são as fórmulas, tem algumas fórmulas, algumas funções básicas, algumas funções que a gente usa bastante, ó, soma de números. Essa daqui, essa ADD aqui, você poderia fazer ela com a soma também, ela dá na mesma, ela é a mesma coisa, tá? Ó, um número dividido por outro, esse daqui também eu ensinei para você na aula gravada. Diferença de dois números, multiplicação, porcentagem, tá? Então, esse daqui tem algumas funções ligadas à web. Funções de consulta, funções de data. Funções de data tem bastante coisa legal também, principalmente se você for fazer, no caso, tabelas com usos específicos que precisam de datas ou que precisam fazer contagem de dias, assim, ó. Diferença entre duas datas em um ano de 360 dias, daqui ela vai te dar, tipo, eu quero saber uma coisa entre o dia 4 de fevereiro e o dia 10 de maio, sei lá. Então, você vai colocar e ele vai te dar essa diferença, quantos dias entre uma data e outra, isso aqui são umas funções legais também. Tem função de hora, tem minuto, mês, então tem bastante coisa aqui legal para usar em tabela, principalmente em tabela que necessita de algum tipo de se guiar por uma data específica, tá? Então, vamos aqui nas funções mais importantes para a gente fazer dentro de um controle financeiro. Então, o que a gente poderia fazer? Eu vou ensinar para vocês aqui, ó. Digamos que a gente esteja fazendo um controle financeiro, vou fazer um controle financeiro de um mês específico, tá? Aí a gente vai fazer, digamos que a gente vai fazer controle financeiro de setembro,
e a gente precisa saber quanto que a gente tem na nossa conta no momento, para quando a gente começar o mês, a gente já saiba que a gente tem um saldo inicial. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou acrescentar um valor aqui com R$ 500 de saldo inicial. Vou até botar só 500 e vou colocar nada, vou botar 500 aqui, vírgula 00. Quando eu der Enter, esse zero vai como eu não sei se ele vai diminuir ou se ele vai aumentar, o que eu vou fazer é acrescentar a função soma, porque mesmo se o meu valor der negativo, ele vai diminuir aqui dentro quando você usa a função. Se você usar a fórmula, não. Priscila, mais uma vez, se não... Ai, meu Deus do céu, aqui a internet é difícil hoje. Voltou? Voltou. Aqui, então, no caso, vocês acompanharam até eu colocar aqui, né? Esses 500 aqui. Foi? Pode responder no chat, pessoal, tô vendo aqui. Tá. Então, aqui, no caso, o nosso saldo final. O que aconteceria se eu usasse uma fórmula? Só o sinal de negativo. Qualquer número que aparecesse aqui embaixo, ele ia subtrair. Então, o ideal, nesse caso aqui, que você quer fazer o saldo final, é a gente fazer o uso da função. A função, a gente vai fazer uso daquela funçãozinha básica. Tá vendo como a gente não precisa decorar várias funções? Você vem aqui, soma, botou aqui, menos aqui, soma esse e soma 2 pontos. Vou acrescentar aqui, ó. Acrescentar esse, mais esse aqui. E vou fazer aqui, ó. Você viu que aqui, ó, botei dois parâmetros diferentes, porque não é de um até o outro. Quando você coloca os dois pontos, ele entende que é um contínuo, tá? Ó, porque quando você bota aqui assim, ó, vou botar aqui só para a gente dar um exemplo. Você bota aqui, ó, tá vendo que ele utilizou os dois pontos? Porque ele entendeu que esse aqui é um contínuo aqui, ó. Que seria esses dois pontos, seriam um até, desse até esse. Então, no caso aqui, excluir. Deixa eu só formatar aqui, básico. Isso aqui tá em 14. Fazer um alinhamento básico aqui. Isso daqui a gente está fazendo nossa tabela básica, mas depois que você faz a base, isso daqui tudo você só vai fazer o preenchimento, tá? No caso aqui, depois que eu fizer todas as fórmulas, a gente só vai mexer aqui dentro e ele já vai dar todas essas coisas. Então, a fórmula, ela é legal por isso. A fórmula você precisa fazer ela apenas uma vez e quando você precisar utilizar aquela mesma informação várias vezes, você não vai precisar fazer uma fórmula várias vezes. A fórmula já vai estar pronta. E também tem umas outras coisas aqui, ó. Digamos que eu fizesse uma fórmula aqui. Eu vou botar aqui. Cadê? Vou acrescentar aqui para eu mostrar para vocês
uma forma de auto-preenchimento. Então, eu vou inserir aqui uma coluna direita, vou colocar aqui dia da semana. Aí eu vou botar aqui, ó, para vocês verem quando passou, vocês podem fazer assim, ó, tá vendo? E ele foi para a linha de baixo que passou, ó. Dia da semana. Então, eu vou fazer uma aqui de auto-preenchimento, para vocês verem aqui uma coisa aqui, ó. Digamos que eu faça aqui, que eu queira saber o dia da semana. Eu ensinei lá na aula gravada também, como é que a gente faz esse dia da semana. Então, a gente faz aqui o texto, tá? Aí a gente faz aqui, qual que vai ser esse texto? Esse texto vai ser este daqui. E aí, qual que vai ser o formato desse texto? A gente vai falar para ele, ó, a gente vai usar esse D aqui, ó. Esse D aqui quer dizer com quantas coisas aqui ele vai utilizar, ó. Eu vou mostrar assim só com um aqui para vocês entenderem. Aqui, peraí, deixa eu botar uma data aqui. Vou botar hoje. Daqui também eu ensinei lá, ó. Se você botar hoje, ele vai botar a data de hoje. Então, aqui, ó, eu fiz uma compra hoje. Ele já, ó, tá vendo que eu botei hoje, ele já traduziu para o inglês, que é para a formataçãozinha padrão dela feita. Então, não tem problema, você não precisa saber inglês, tá? Ele vai passar para cá. Então, o que aconteceu? Como eu coloquei um B aqui só, tá vendo? Ele entendeu que eu quero só o dia, porque tá vendo que a gente está fazendo o dia da semana? Ele quer só o dia. Então, se eu acrescentar mais um B aqui, peraí. Mais um. Ele entendeu aqui, ó, 3D. Ele entendeu para mim que eu quero a sigla do dia em texto, né? Então, ele botou aqui, que hoje é quinta-feira. Se eu botar 4Ds aqui, ele vai me botar o quinta-feira aqui inteirinho. Tá bom? Então, essa aqui é para a gente poder passar. Aí, eu preciso fazer isso em todas essas daqui, se eu quero essa informação? Não. A fórmula ela já tem algumas coisas que são pré-definidas dentro dela. Então, ela entende que se você colocou isso daqui, você utilizou essa fórmula aqui, mais do que uma fórmula não, mais do que uma função dentro de uma mesma célula. A gente poderia colocar, para a gente concatenar seria o quê? Seria acrescentar duas funções dentro de uma mesma célula. Então, para a gente fazer isso, a gente teria que acrescentar esse símbolo aqui, ó, and. Esse seria, a gente estaria falando para ele que a gente vai usar essa fórmula e essa outra fórmula. A gente poderia usar o if também. A gente vai usar esse ou aquele. Então, esse símbolo aqui, a gente está mostrando para ele que a gente vai usar mais do que uma fórmula.
mas eu só vou mostrar para vocês isso aqui, mas eu vou explicar para vocês direitinho como é que a gente concatena essas coisas na próxima aula, tá? Que já é um pouquinho mais complicado. Aqui para vocês agora, ó, tá? Aqui, ó, você vê que se eu der enter, aqui ele vai dar erro. Por quê? Porque eu botei aqui eu falei para ele que eu ia usar outra função e não usei. Então, quando a gente tem algum problema na função, ele explica para a gente, tá? Ele aparece lá que a gente apareceu com erro. Mas vocês entenderam aqui, ó, que essa daqui, ela usou essa função aqui para poder ter isso aqui, e essas outras aqui entenderam que era a mesma coisa? Que você ia utilizar a função da mesma forma? Então, eu vou terminar aquela ali embaixo e a gente já vem aqui de novo, tá? Ganhos, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai vir aqui no ganhos, esse daqui é a nossa entrada, são os nossos ganhos do mês, então a gente vai vir aqui, ó, tá vendo que tá acompanhando a gente aqui, ó, do lado, ó, ele tá indo até, ó, ele tá, os dois pontinhos, até, ó, D22, então dei enter aqui, deixa eu ver qual que é o erro. Peraí. O valor da matriz, tá? Aqui é o soma, ó. Pronto, agora ele vai entender. A gente esqueceu de dar a função para ele, ele falou aqui pra gente, ó. E quando uma deu errado, se a outra tá ligada a ela, você tá vendo que essas duas, elas são ligadas, tá? Porque, ó, o resultado dessa é C3, C23, C24 menos C23. Então, se eu tiver algum erro nessa, automaticamente todas as células que forem ligadas a ela vai dar erro, tá? Mas a gente, quando der um erro e a gente não sabe onde é, a gente tem que achar a raiz desse erro. Então, a gente vem a primeira fórmula até a última para achar onde que a gente está errado, porque todas elas não dá erro. Ó, aí aqui a gente colocou basicamente aqui um resumo. Eu vou até coisar aqui também, para ela ficar tudo aqui assim. Não, porque o espaço em branco está me irritando. Pronto. Então, aqui a gente fez um resuminho de gastos, e vocês viram que aqui, ó, eu acho que eu expliquei já para vocês na aula passada, ó, a partir do momento que eu fiz isso aqui, essa aba aqui de cima, ó, que eu arrastei, tá vendo essa linha cinza? Ela vem aqui, ó, quando você abre, ela tá aqui em cima, você segura ela com a mãozinha e arrasta. Então, ela entende que isso tudo aqui é o meu cabeçalho. Então, tudo que eu for fazendo aqui para baixo, ó, tá vendo? O cabeçalho vai permanecer na página, tá? E também, quando eu for botar para imprimir, ela vai entender que essas informações aqui, elas têm que ir em todas as tabelas. Mesma coisa aqui, tá? Ó, eu peguei aqui, ó, está travada aqui, ó. Mãozinha aqui, essa linha, ela vem aqui, ó, básica aqui. Você arrasta ela, bota aqui, trava a minha tabela, para ela poder entender que tudo isso daqui é a minha tabela, tá? Então, vamos lá. A gente fez a funçãozinha básica aqui, fez uma funçãozinha básica aqui, que foi a mesma, porque a gente precisa da mesma coisa, a gente precisa da soma do que foi que aconteceu aqui. Esse total aqui, a gente usou uma fórmula, que a gente usou esse operador matemático menos, aqui bem simples. Esse daqui a gente não fez nada, porque a gente deu o valor do mês passado. A gente, na semana que vem, a gente vai aprender como é que a gente pega essas informações aqui, ó. Eu poderia pegar, digamos que eu tenho aqui várias, ó. Eu vou até pegar isso aqui, ó, vou duplicar. E vou escrever aqui como se fosse setembro, tá? Então, ó, isso aqui foi setembro. Eu poderia pegar essa informação aqui do mês passado. Então, em agosto, me sobrou R$200. Tá? E eu quisesse colocar
aqui esse valor, eu teria como fazer isso também, mas aí eu vou ensinar para vocês na aula que vem, tá? Aqui vamos falar hoje só sobre funções, mas é importante que vocês saibam que tem como, tá? Então, a gente viu aqui, ó, essa aqui é soma, o resumo aqui que a gente fez, ó, esse aqui é o saldo inicial, que é o que vai ser somado aqui, com esse daqui para a gente saber com quanto que a gente ficou. Vou fazer uma funçãozinha de count aqui, ó, pra gente. Pra gente saber quantos ganhos que a gente teve e quantos gastos. Eu não quero saber quais são os ganhos e quais são os gastos. Ó, eu quero saber quantos foram, quantas vezes a gente ganhou e quantas vezes a gente gastou. Então, aqui eu vou pegar e vou só dar uma formatada nela aqui. Vou botar ela aqui. Isso aqui na última aula vocês vão entender direitinho como é que funciona para fazer isso daqui pré-definido, tá? Mas é importante a gente ver, ó, aqui, ó, lembra que eu ensinei para vocês na linha de baixo? Isso aqui também, ó, linha de baixo. Que eu vou aumentar aqui e ele já vai automaticamente. Vou botar um branquinho aqui para poder dar o destaque na tela. Vocês viram como formatação é importante? Por isso que a gente deu formatação na aula passada para vocês, ó. Isso aqui vocês aprenderam tudinho que eu estou fazendo na formatação, tá? Ó. Aqui, ó, alinhamento, ó, tá vendo aqui como é que tá ficando? Pois é, isso aqui tudinho vocês aprenderam na aula passada. Então, aqui a gente vai fazer quantos ganhos a gente teve. Então, o que eu quero saber? Eu não quero saber qual é o tipo de ganho, porque o tipo de ganho a gente vai botar aqui no especificado, tá? Então, eu quero saber quantas vezes eu gastei esse mês. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, botar a função count, que é a função de contador, vai especificar, ó, lembra das chavinhas, tá? Vai especificar aqui dentro quantos ganhos. O ganho é aqui na entrada. Então, a gente vem aqui, botou aqui, ó, e especificou. Pronto, tá aqui. Deixa eu só alinhar. Aqui um capô. E esse daqui, mesma coisa, eu quero saber os gastos, então eu vou usar o count aqui, ó. Então, a gente vai vir aqui, mesma coisa, vou pegar aqui, ó, tá vendo? Olha lá como é que funciona, ó, esses dois pontos. Eu quero desse até, os dois pontos é até esse daqui. Então, fui lá e coloquei. Agora, deixa eu ir alinhar lá. Ficou bonitinho aqui. E 14. Então, alinhei lá. Então, o que vai acontecer? Vou botar um gasto aqui. Então, eu fui no mercado, gastei R$50 no mercado. Quantos gastos? Um gasto. Ó, o que aconteceu aqui? Eu tive um gasto, o meu saldo final é 450, porque eu comecei com 500, não ganhei nada ainda, então 500 menos 50, 450. Quantos gastos? Um gasto. Então, esse aqui é o meu resumo do mês, ó. Quantos gastos, quantos ganhos, qual que é o meu saldo inicial e qual que é o meu saldo final. Aí, aqui, vamos ver aqui esse auto-preenchimento. Aí, quando foi amanhã, eu vou pegar e aqui vou gastar aqui no dia 18. No dia 18, eu fui no salão. Vou botar aqui. E eu gastei
R$ 25. Aí eu fui no salão, gastei R$ 25. Ele tá aqui, ó. Quantos gastos? 2 gastos. Então, ele acrescentou aqui, ó. Ele é o contador. Ele não vai me falar qual foram os gastos. Aqui é só o resumo. Ele vai falar para mim que eu fiz 2 gastos. Tirou aqui do saldo inicial, porque você ainda não recebeu nada. Então, ele está tirando apenas do saldo inicial. Saldo final, 425. Porque ele somou esses 2 e subtraiu daqui. Vamos ver como é que tá ficando lá embaixo, ó. Tá vendo? Aqui tá ficando no negativo. Por quê? Porque esse mês você não ganhou nada, você só gastou. Então, aqui tá ficando no negativo. Então, eu fui aqui, aí esse aqui, hoje eu recebi o adiantamento. Vou botar a data aqui primeiro, ó. Aí, quando foi no dia 20 de 9 de 2020. Quando foi no dia 20, no domingo, depositaram para mim um adiantamento. Recebi de adiantamento 450, ó. Não, aí botei no lugar errado, ó. Acontece. Aqui, recebi de adiantamento 450. O que acontece? Ele não vai estar mais só tirando daqui, porque agora você já tem saldo dentro. Então, ele acrescentou esse daqui e subtraiu esse daqui já em mente que você começou com R$ 500. Então, o que você tem na sua conta? Hoje você tem na sua conta 875. Porque você começou com 500, ganhou, gastou 50, gastou 25 e ganhou 450. Então, o sistema ele já veio aqui e somou e subtraiu tudo isso daí de forma automática. Tá vendo como é uma coisa que ele simplifica? A conexão caiu. Eu falando. Aqui. Gente, voltei. Desculpa, caiu aqui. Aonde que vocês pararam de ver aqui? Deixa eu ver aqui. Karine? Ó, então, aqui, ó, gente. Não tá dando para ver, não tá dando para ver, não. Foi agora, entrou? Não, no meu aqui já faz um bom tempo, eu não consigo ver, mas eu botei até na mensagem aí, não sei se as outras pessoas também. E agora voltou? Eu mexi aqui, voltou agora? Agora tá. Então, eu vou fazer um resuminho do que eu fiz para você. Então, aqui é o seguinte, lembra que no começo da aula a gente fez aqui uma função de soma? Fez aqui a função de soma. Fez aqui em cima também, botou o valor do mês passado. E aqui, essa função de contagem. Vocês acompanharam eu fazer a função de contagem? Alguém? Tá, então vou fazer a função de contagem aqui de novo para vocês, tá? Ó, a função de contagem. O que acontece? Eu quero saber quantos ganhos eu tive no mês, vou apagar aqui também. E eu quero saber quantos gastos eu tive no mês. Então, como é que eu vou fazer? Eu venho aqui, boto um igualzinho, boto a função de contagem, ó. A função de contagem é esse count aqui. É uma função, ela bem básica, ela vem até aqui, ó. Das funções básicas aqui, de operador matemático, ela tem aqui. No count, tem vários tipos de count aqui. Ó, mas aqui é o seguinte, vamos aqui. Botei o igual para ele saber que é uma função. Botei a função no count. Gente, não precisa decorar essas coisas, não. Essas coisas aqui vocês vão decorando com o tempo. E o que vocês não decorarem com o tempo, eu vou passar para vocês uma lista com as principais fórmulas para vocês e o uso delas. Então, não se preocupe, gente. Só entende o funcionamento da fórmula, tá? Então, aqui, botei o count, botei as chavinhas. Para que é as chavinhas? Para ele saber em qual célula vai ter as informações que eles vão utilizar na função. Então, coloquei aqui a chave, botei aqui as células, ó.
eu quero fazer a contagem de ganhos. Então, em qual célula estão os ganhos? Aqui na entrada. Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai clicar aqui, clicou. Peraí, deixa eu botar aqui de volta. Então, a gente vai clicar aqui. Se ele fizer certo. Acho que ele não está entendendo como funciona. Foi. Foi. Pronto, agora foi. Calma. Aqui, a gente vai clicar aqui, ó. Tá vendo que foi lá, ó? Clicou aqui, arrastou esses 2 pontos ali, ó. Arrastou para cá. Tudo que está em laranja aqui, ele botou. Então, ele botou do D3, esses 2 pontos é até. O que você está falando com esses 10 pontos é que a gente vai fazer do D3 até o D22. Então, ele tem que utilizar para a contagem do D3 até o D22. Então, o que ele vai fazer? Ó, aqui já deu 1. Por quê? Porque eu botei que a gente recebeu de adiantamento 450. Então, ele entendeu que você ganhou uma vez, que você teve um ganho esse mês. Então, ele contou. O que ele vai fazer? Todas as células que estiverem zeradas, ele vai ignorar. Então, sempre que aparecer um número dentro da célula, ele vai contar. Então, apareceu um número aqui, ele vai contar como 1. Daqui ele não quer saber qual é a informação que está dentro, ele quer saber quantas informações tem dentro das células. Então, aqui vale como uma informação. Aí eu vou botar que a gente recebeu aqui, ó, um vale. A gente recebeu aqui um vale no dia 25. A gente recebeu um vale no dia 25. A gente recebeu um vale de R$100. Recebemos um vale aqui de R$100. Tá vendo aqui que virou 2? Porque ele contou para mim que agora são 2 valores recebidos. Aí agora eu quero saber os meus gastos. Mesma coisa, mesma função, tá? Só que a gente vai botar outras células para ele contar. Então, o que acontece? A gente vem aqui, botou lá o count, botei aqui, ó, quais serão as células. Então, eu cliquei aqui, tá vendo que tá ficando laranjinha? Ó, ele já vai entender lá, ó. Cliquei, segurei, pronto, aqui até embaixo. Então, aqui ele já está especificado quais serão as células que ele tem que contar como saída. Dei Enter, não pode esquecer de dar Enter, porque se você clicar em outra célula, ele vai acrescentar, tá bom? Dei Enter, foi lá, ó, tive 2 gastos, tá vendo? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Vamos prestar atenção aqui do lado agora, ó. O que aconteceu aqui? A gente falou para ele que a gente começou o mês com R$500. Lembra que a gente digitou? Isso aqui poderia ser qualquer outra coisa. Comecei o mês com 400, comecei o mês com 200, não importa, tá bom? Digamos que a gente começou o mês com R$200. O que aconteceu? Por que o meu saldo final está dando 675? Porque o meu saldo final ele está contando esses 200 mais esse daqui que eu recebi, menos esse daqui que eu gastei. Então, ele somou esse com esse daqui e subtraiu esse daqui. Como? Lembra que eu dei as informações aqui embaixo? Peraí. Lembra que eu dei as informações aqui embaixo? Ele está utilizando para saber essa conta aqui, esse saldo total do mês. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente vai fazer aqui, ó, que a gente fez uma compra, a gente foi na Americanas, comprou no dia 25 também, no dia que a gente recebeu. Compramos lá uma, sei lá, compramos uma geladeira no site da Americana, sei lá, tem geladeira. Compramos aqui. E a geladeira custou para mim
Não, vou botar um negócio mais barato para eu explicar de outra forma. Compramos aqui, deixa eu ver, uma fritadeira. E a fritadeira aqui foi 350. Você viu aqui que ele diminuiu? Ó, ele diminuiu aqui. Então, meu saldo final agora é 325. Por quê? Porque eu gastei, ganhei, gastei de novo. Ele usou esse daqui que a gente já tinha, agora a gente tem isso. Aí a gente foi aqui, fez o mercado mais uma vez. Fomos no mercado no dia 27. Tá vendo que ele tá mudando a data, gente? Ó, presta atenção aqui, ó. Olha aqui, virou domingo. Então, porque aqui ele já tá indo na fórmula básica que a gente colocou no começo, tá bom? Então, vim aqui no dia 27, que é um domingo, fui no mercado, comprei R$ 200 de coisa aqui, ó, de compra. R$ 200. O meu saldo final aqui está 125. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? O que aconteceu? O meu saldo do mês está menos 75. Por quê? Porque esse mês eu gastei mais do que eu ganhei. Então, por que o meu saldo final está 125? Porque no meu saldo final, ele está especificado de que eu tenho que somar o que eu já tinha dos outros meses. Então, aqui dentro do saldo final, ele está indo o que eu tinha dos outros meses, mais o que eu tinha desse mês, que eu ganhei, menos o que eu gastei. Então, eu ganhei 625 esse mês. Não, ganhei 550 esse mês. Gastei 625. Fiquei com menos 75. Só que ele sabe que o meu saldo inicial é R$ 200. Então, eu não tenho só isso daqui. Então, eu especifiquei aqui que ele vai fazer esse daqui, ó, o C25 somado com esse I, ó, aqui, ó, I1, tá vendo? Então, quando eu cliquei aqui, ele sabe que aqui dentro ele tem que fazer isso. Então, todas as funções que eu utilizei aqui dentro, elas estão só nessas partes aqui, ó. Essas partes aqui, as funções principais de soma, tá? A gente fez umas de dia da semana aqui, mas por enquanto vamos ignorar que a gente fez lá, tá? Essas daqui. Então, o que ela fez? Ela se utilizou dessas informações para poder fazer os resumos. E isso daqui você vai fazer em muitas tabelas, tá? Não precisa fazer só isso, mas você faz muitas tabelas dessa forma. Eu poderia utilizar também algumas outras coisas aqui, como concatenação, máximo e mínimo. Máximo e mínimo, vamos fazer alguma coisa de máximo e mínimo? Primeiro, deixa eu só aqui, ó. Vocês viram aqui, ó, gasto. Gastei 4 vezes, ó, isso daqui é só um contador, tá? Gastei 4 vezes aqui, porque, ó, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Aqui ele é o contador, então ele falou para mim aqui, deixa eu só clicar 2 vezes para vocês verem a fórmula aqui, ó. Eu falei para ele aqui, conta para mim quantas vezes eu gastei esse mês. E ele falou para mim aqui, gastei 4 vezes esse mês. Quantas vezes eu ganhei alguma coisa esse mês? Ganhei 2 vezes. Ó, tá vendo? Esse aqui é um contador. Então, vamos ver qual que é o maior valor que eu ganhei esse mês. Maior valor ganho. Deixa eu só. Maior valor ganho. E aqui a gente vamos fazer o maior. Peraí. Eu vou fazer um negócio diferente aqui. Não, vou fazer aqui maior valor gasto também. Maior valor gasto.
Então, aqui, vamos lá na formatação que vocês já conhecem. Formatei, acho que aqui está no... Não, está no vermelho 2. Não, aqui... Coloquei aqui no branco, ó, tá vendo? Formatação é importante, gente. Isso aqui depois vocês vão tirar de letra. Ó, botei aqui para a parte de baixo. 12 e 12 aqui, ó. Então, como é que a gente vai descobrir qual que foi o maior valor ganho? Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui e vai botar uma função. E eu vou abrir aqui, ó. Cadê? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó, que eu tenho um máximo? Um max aqui, ó. Já tá aqui, ó, nas funções principais aqui, que vem aqui, ó. Valor máximo. Então, eu quero saber, ele é bem parecido com o contador. Eu quero saber dentro de quais que eu vou usar para saber qual que é o valor máximo. Então, eu quero saber qual foi o maior valor ganho. Então, eu vou vir aqui. Ó, para o laranjinha. Da D3 até a D22. Cliquei no Enter aqui, ó. Ele me falou que o maior valor... Ele me falou que o maior valor que eu ganhei esse mês foi 450. Tá vendo aqui, ó? E aqui, deixa eu até coisa aqui, ó. E aqui eu quero saber qual que foi o meu maior valor gasto. Então vamos de novo. Você viu que ele não contou, diferente do contador. Lembra do contador aqui? Diferente do contador, que ele só me disse quantos, aqui ele vai me dizer qual. Então, aqui eu vou fazer de novo, ó, max. Esse aqui, qual que foi o maior valor gasto? Então, vou vir aqui, ó, da E3 até a E22, dei Enter. Ele me falou que foi 350. Então, o maior valor que eu gastei esse mês foi 350. E se eu quisesse saber qual que foi o menor valor que eu ganhei esse mês? Deixa eu só ver, vamos só para ficar mais prático aqui. Esse aqui é o menor e esse daqui é o menor. Então, se eu quero saber qual que foi o menor valor que eu ganhei esse mês, então a gente vai vir aqui, ó, mínimo, min aqui, esse é min de mínimo. Então, o mínimo valor ganho. Então, vou vir aqui. Daí, ó, do D3 até, ó, 2 pontos é o até. D3 até o D22. Então, cliquei aqui no Enter. O 100 aqui, ó. E este daqui a gente vai fazer mesma coisa. Que é o min. Agora a gente quer saber o menor valor. Não, aqui, deixa eu mudar aqui. Peraí. Menor valor de gasto aqui, ó. Gasto. Menor valor de gasto. Então, a gente vai fazer aqui mínimo, que quer dizer para ele aqui, ó, min, que quer dizer o valor mínimo. Então, a gente vai ver o valor mínimo de gasto. A gente vai aqui, cliquei, segurei, ó, presta atenção se está indo lá, ó, E3 até a
22 aqui. Dei Enter e ele me falou que o menor valor que eu gastei foi R$25, ó, tá aqui, ó. A gente pode olhar aqui, ó, que ele tá certo, tá bom? Ó, menor valor gasto esse mês, R$25. Então, vocês entenderam qual que é a diferença entre o count e o max e min? O max e min, ele vai dar para mim qual foi o valor máximo e mínimo. O count, ele vai contar para mim quantas vezes tinha valor dentro, ignorando totalmente o que tem dentro da tabela. Então, eu poderia fazer um contador que ele só me mostrasse se ele fosse acima de determinado valor. Então, o count if, que eu mostrei para vocês também naquela aula gravada. Então, eu poderia fazer assim, ó, eu nem vou deixar dentro da tabela aqui, eu vou fazer só aqui do ladinho para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Eu poderia fazer esse contador diferente, eu poderia fazer assim, ó, count if, o if seria o quê? Seria o se, conte se. Aí eu faço aqui, ó, conte aqui, eu vou botar aqui de saída. Aí esse eu usei os 2 pontos, tá? Ó, tem que usar esse daqui também. Esse aqui é diferente. Meu Deus, perdi onde eu estava fazendo. Vou fazer aqui. Aqui. Count if. Aí a gente vai botar aqui um valor. Se ele for menor do que 50. Então, o que eu falei aqui para ele? Eu falei, da E3 até a 22, esse conte se, esse daqui é o count if, quer dizer, conte se. Só conte para mim se esse valor for menor do que 50. Então, o único valor aqui que a gente tem que é menor do que 50 é o 25. Então, quando eu der Enter, ele vai me dar 1 apenas, entendeu? Porque ele só vai me contar se o valor for menor do que 50. Então, isso daqui tem usos bem específicos, tá? Digamos que a gente queira saber quantas vezes apareceu um determinado valor, ou quantas vezes a gente apareceu uma determinada palavra, a gente poderia usar também. Então, ele vai utilizar aquilo para saber quantas vezes aquele determinado ponto apareceu. Então, ele não vai contar tudo. Ele vai ter ali uma coisa que ele vai procurar dentro dessa célula, tá? E esse daqui, esse count normal, não. Esse count normal, ele vai contar qualquer coisa que aparecer dentro da célula, ele vai me contar. Então, ó, eu fiz aqui 2 entradas de ganho, ele vai contar 2 entradas, independente do valor. Fiz aqui 4 entradas de gastos, ele vai me contar 4 entradas de gastos. Aqui não. Aqui ele só vai me contar se eu tiver um valor abaixo do valor especificado. Eu poderia fazer diferente aqui também, ó. Poderia fazer acima do valor. Então, quantos eu tenho acima de 50? Então, ele vai ignorar o 50, vai ignorar o 25 e ele vai me falar que eu tenho 2 valores acima de 50. Eu poderia incluir o 50? Poderia. Peraí. Não, é aqui. Então, quando eu boto aqui esse sinal de igual, aqui, ó, eu boto aqui maior, igual 50, ele vai acrescentar o 50. Então, eu tenho 3 valores maiores, iguais a 50.
Então, esse daqui é um computador count if. Gente, vocês têm alguma dúvida antes de eu encerrar a aula? Alguma coisa que vocês queiram aí que eu explique? Alguma coisa que vocês não entenderam? Quem quiser falar aí pode abrir o microfone, tá? Alguma dúvida? Pois é, com relação à entrevista de empregos aqui, que eu vi. Normalmente, as planilhas que eles pedem em entrevista de emprego são planilhas bem básicas, assim, com fórmulas comuns. Então, todas as fórmulas que eu estou passando aqui para vocês, elas são fórmulas que dá para fazer bem básicas, mas um truquezinho que você pode utilizar é realmente fazer o uso das fórmulas e não das funções, entendeu? Digamos que você tenha esquecido. Digamos que você tenha esquecido alguma fórmula, né? Você esqueceu o count, esqueceu qualquer desses. Você pode utilizar realmente as operações matemáticas mesmo, né? Aqui, ó, essas operações matemáticas aqui, ó, mais, menos, divisão, multiplicação, potência, ó, tá vendo aqui, ó? Porque assim, ó, Priscila, eu acho que seria assim, o básico numa entrevista perguntar as coisas necessárias, mas enfim, eles já colocam a gente ali de cara para um computador, já manda fazer a planilha, acaba deixando a gente nervosa e a gente acaba não conseguindo nem fazer. Verdade. Às vezes, assim, quando a gente vai ficar muito nervoso, a gente não está acostumado a mexer com planilha, é normal que a gente não lembre das funções, né? Eu acho que por isso que eu falo muito que a gente não precisa ficar decorando função, né? Porque se a gente está num momento assim, a gente foi fazer uma entrevista de emprego e a gente tem que fazer uma tabela lá, eles pediram para a gente fazer uma planilha. Se você é jogado direto assim na planilha e você não sabe, não lembra assim de cabeça, não utiliza a planilha todo dia, você acaba esquecendo o nome das funções, né? Então, o legal mesmo, eu acho que é vocês as fórmulas é o principal, tá? As fórmulas são os operadores matemáticos. Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Que é o mais, o menos, a divisão, multiplicação, ó, tá vendo? Se você colocar só ele, ó, esse aqui, digamos que eu quero fazer esse, menos esse, ele vai me dar o resultado só usando, porque esse daqui tá cheio de coisa nessa planilha aqui, deixa eu fazer nessa outra. Se eu colocar aqui, ó, esse, menos esse aqui, ele vai me dar o resultado. Se eu colocar para multiplicar, ele vai me dar o resultado, tá vendo? Então, eu posso utilizar só os operadores de fórmula, que são os operadores matemáticos básicos também. Não tem problema, a gente consegue utilizar fazendo a planilha só com eles mesmos. O que é legal de vocês decorarem, pelo menos as fórmulas básicas, que são essas daqui, ó, gente, quando abre a função, ele tá vendo que ele vem aqui nesses 5 primeiros aqui, ó, eles sempre estão aqui, porque esses daqui são os básicos, tá? Então, se vocês quiserem decorar alguma função, eu recomendo muito que vocês decorem as funções dessas aqui, ó, dessas 5 primeiras. Porque essas 5 primeiras, que nem eu aqui, basicamente aqui para vocês, utilizei só elas. Então, eu acho que se vocês decorarem o uso delas, como essa é a primeira aula, a gente está fazendo aula só de funções básicas, né? Eu quis utilizar só essas daqui. Por quê? Eu acho que a partir dessas funções aqui e das fórmulas, né, que são os operadores básicos, você consegue fazer qualquer planilha, gente. A planilha tem muitas fórmulas, muitas, se vocês verem aqui embaixo, ó, tem milhares de fórmulas. Mas o principal mesmo, se você quiser decorar para uma entrevista,
ou você quiser utilizar, às vezes, algum trabalho da faculdade, para tirar alguma certificação, alguma coisa assim, eu recomendo fortemente que você, se for para decorar alguma, decore essas 5 primeiras, tá? Que seria a soma, esse average aqui, que eu não expliquei, mas na próxima aula eu vou fazer uma concatenação e eu vou explicar esse daqui, tá? Esse count que eu mostrei aqui para vocês, que é esse daqui, e o máximo, que é aquela lá, ó, que eu botei aqui do lado, e o mínimo. Você também pode clicar aqui, ó. Se você clicar, ele já abre a fórmula, tá? Mas elas são bem facinhas de você decorar. Ó, e ela tá sempre aqui, ó. Com essas daqui dá para fazer basicamente tudo. Vocês viram que eu fiz a tabela praticamente toda em cima dessas 5 aqui. Vocês têm mais alguma dúvida? Então, gente, ó, para recomendar aí para quem ainda está aí, para a próxima aula, como eu vou fazer funções um pouquinho mais avançadas, mas eu ainda vou utilizar essas daqui, estudem essas funções, façam planilhas em casa, tá? Estudem essas funções principais aqui, que eu acho que vocês vão conseguir pegar bem o que eu estou explicando, tá? Então, faz aí uma tabelinha, não tem muito segredo, gente. Abre aí na casa de vocês, faz um controle financeiro de vocês. Vocês vão ver que ele é bem legal de utilizar também no dia a dia para vocês, no controle financeiro de casa. Então, faça teste essas coisas aqui, ó, essas funçõezinhas básicas, porque se você fizer alguma coisa errada, não tem problema, você vai lá, olha, ó, eu vou fazer uma coisa errada aqui com ela. Botei aqui, ó, fiz uma coisa errada aqui, ó, tá vendo? Ele não achou. Ele vai apresentar para mim, ó, um erro. Então, ele vai falar para mim número incorreto de argumento. Ou seja, ele não achou nada aqui dentro e ele não tem uma fórmula, uma função que tenha alguma coisa que possa fazer sem nada de argumentos. O que são os argumentos? Os argumentos são essas coisas, essas células que a gente passa aqui dentro, entendeu? Então, não tem problema. Se você tiver algum problema, que você errou, que você está vendo que a sua fórmula não está fazendo aquilo que era para ela fazer, você dá Enter. Espera aí que eu botei coisa aqui dentro. Deixa eu tirar. Você dá Enter nela e ela vai aparecer o que você está errando aqui, tá? Lembrando que argumentos são as coisas que a gente bota aqui dentro. Se eu botar esse daqui e botar ponto e vírgula, agora eu tenho 2 argumentos, tá? Então, os argumentos são separados por ponto e vírgula. Ó, mas se você clicar aqui, ó, tá vendo? Ó, ele já fala, ó, T, porque ele já viu como se eu fosse fazer essa fórmula T, que não é o caso, tá? Essa fórmula é a fórmula de tempo. Mas T só pode ter um argumento, mas esse argumento é no argumento número 2. Então, o que ele está falando para mim? Que essa daqui, que essa função, ela só pode ter um argumento, uma coisa aqui. Mas eu estou usando 2. Então, ele já vai me falando quando eu faço coisa errada, tá bom? E esse aqui, ó, outra coisa. Você utilizar assim, ó, deixa eu... Assim, se ele tá por 2 pontos, ele é um argumento, tá? Ele só passa a ser mais de um argumento quando eu uso ponto e vírgula. Então, gente, façam em casa. Muito obrigada aí pela presença, viu? Boa semana para vocês. Vou encerrar aqui.